Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos ao Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Antes de nós entrarmos literalmente aqui no Evolução Diária de hoje, eu quero te fazer um convite muito especial. Hoje, quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto presencial na EVO, culto de ensino. Você que ainda não conhece a EVO, a nossa igreja, nós estamos na Avenida Eliseu de Almeida, número 985, na região do Butantã, aqui em São Paulo. Tá bom? Você não pode ficar de fora, nós estamos na série Códigos do Reino, última ministração de uma série que está destravando a vida de muitas pessoas, onde eu estou decodificando os códigos do reino para facilitar a sua vida, tá bom? Vamos lá, essa semana nós estamos falando sobre inteligência emocional aqui no Evolução Diária. Segunda-feira eu falei sobre o conceito de inteligência emocional, eu expliquei os 5 pilares da inteligência emocional e também o passo a passo, 6 passos para que você possa desenvolver a sua inteligência emocional. Na terça-feira eu falei sobre perfil comportamental e a importância de nós entendermos sobre o nosso perfil comportamental e também de outras pessoas, né, para que nós possamos ali melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo e também com outras pessoas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje nós vamos aprender a não perder a nossa esperança, tá? Não perder a nossa esperança tem a ver com o pilar da automotivação. Tem muita gente que na hora da dificuldade acaba se desesperando. E o desespero piora ainda mais as coisas na sua própria vida. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel, a Bíblia na verdade narra uma história bem intrigante, uma história que eu gosto muito, né? Que tem muitos códigos, muitas chaves assim para o nosso aprendizado. E que vai também citar a inteligência emocional na vida do personagem Davi, né? Então lá em 2 Samuel narra, na verdade revela o pecado de Davi com Batseba e o profeta Natan que se apresenta diante de Davi e chega diante de Davi contando uma parábola, né? Natan chega para Davi e diz o seguinte, ó: Davi, um homem muito rico tomou a única ovelha de um homem muito pobre e a matou. Né? Ouvindo isso, Davi ficou indignado e perguntou para Natan quem foi esse homem. Aí Natan perguntou para Davi o seguinte, Natan devolveu a pergunta dizendo: qual deveria ser a punição, antes de você saber quem é esse homem, qual deveria ser a punição para esse homem? E Davi respondeu o seguinte, Davi falou: esse homem ele merece a morte, esse homem ele tem que morrer. Né? E aí Natan disse para ele, então, Natan declarou ao rei: esse homem é você, meu rei. Né? Em seguida Natan revela a Davi qual foi o juízo do Senhor sobre a vida dele e disse o seguinte: Davi, por conta do seu pecado, a espada do Senhor jamais se apartará da sua casa. E mesmo Davi sendo um rei segundo o coração de Deus, Davi ele não ficou sem punição, preste bem atenção nisso. Deus ele não faz acepção de pessoas, tá? E conforme a Bíblia diz, ele repreende, ou seja, Deus repreende os seus filhos amados, ou seja, Deus repreende os filhos que ele ama. Então não adianta, por mais escondido que tenha sido pecado, por mais seguro que pareça ter sido pecado, o Senhor ele tem poder, né? Deus tem poder de enxergar todas as coisas, conforme diz lá no Salmo 139, né? E ao ouvir a parábola de Natan, Davi acabou condenando aquilo que ele mesmo havia feito, ou seja, ele se autocondenou, né, dando um decreto ali, um decreto de morte sobre a vida dele mesmo. E na vida nós somos assim, né? Se nós formos trazer isso para a realidade, nós somos rápidos para reconhecer o erro dos outros, mas lentos para enxergar os nossos próprios erros, né? Jesus nos aconselhou lá em Mateus 7 que nós devemos tirar a trave dos nossos olhos antes de perceber o cisco que está no olho do outro irmão, né? Então, a grande vantagem de Davi é que ele era muito rápido para se arrepender. Ao contrário de muitos outros reis de sua época, reis que lhe sucederam, por exemplo, no caso de Saul, Saul não teve arrependimento. Saul, quando ele foi exortado pelo profeta Samuel, ele inventou uma história, contou uma desculpinha, né? E aí você vê que Davi ele não maltrata o profeta, não fala mal, não reclama, muito pelo contrário, ele reconhece o seu pecado e se humilha diante do Senhor. Então, como primeiro ato de juízo sobre a vida de Davi de Betseba, o Senhor, né, Deus feriu a criança adoeceu e ficou doente por alguns dias. Enquanto a criança esteve doente, a Bíblia diz que Davi se humilhou, jejuou e orou. Mas
Preste bem atenção aqui. Quando a criança morreu, imediatamente Davi se levantou, tomou um banho, mudou de roupa, saiu do luto e foi se alimentar. E aí, vendo essa atitude, os súditos, né, os empregados de Davi, estranharam, né, e falaram assim, poxa vida, como pode? Enquanto a criança estava ali doente, o rei não comia, não se alimentava. Aí, a partir do momento que a criança morre, né, Davi ele se recompõe, né, e eles vão procurar Davi e perguntam, por que, rei, por que o senhor ficou de luto ainda enquanto a criança estava viva? E a resposta de Davi foi fantástica, conforme diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22 e 23, que diz assim, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazer essa criança de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Né? Então, esse texto demonstra aqui um grande exemplo de Davi. Resumindo, o que Davi está nos ensinando aqui nessa história é o seguinte, chore enquanto é tempo de chorar. Eclesiastes 3, do 1 ao 10, vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Né? Mas, passado esse tempo, vire a chave e siga em frente e nunca mais perca a sua esperança. Vamos trazer esse texto agora para a prática. Vamos entender esse texto aqui, tentar trazer lições desse texto para a nossa prática do dia a dia. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um livro, é um passo a passo, né? É o nosso manual de vida. Né? A Bíblia ela vai ter muito mais valor na tua vida quando você aprender a pegar o texto bíblico, ler, interpretar, mas aplicar na tua vida. Então a Bíblia é um livro de passo a passo, é um livro de aplicação prática, tá bom? Então a inteligência emocional ela se traduz na possibilidade do ser humano em aprender a lidar com as suas próprias emoções e usufruí-las, em benefício próprio, tá? E aprendendo também a compreender os sentimentos e os comportamentos de outras pessoas. Então a inteligência emocional, ela tem esse poder de te fazer se conhecer. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você conhece a si mesmo e começa a conhecer das outras pessoas, o que facilita demais a sua vida no que tange a relacionamento humano, tá? Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui básica. Se você pudesse escolher, você seria ansioso, depressivo ou explosivo? O que você gostaria de ser? Ansioso, depressivo ou explosivo? Eu acredito que nenhum, né? É que o problema é que às vezes isso acontece de forma inconsciente. Então tem muita gente que acaba sendo explosivo, por exemplo, né? De forma inconsciente. E por que isso acontece? Porque muitas das vezes, ou seja, em muitas das vezes, nós não conseguimos controlar os nossos impulsos, os nossos sentimentos. E o que ocorre com isso? É que o nosso lado emocional do cérebro, ele funciona muito mais rápido do que o lado racional. Ou seja, enquanto a gente está agindo pelo calor da emoção, a nossa razão ainda está processando e analisando as coisas de fato. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que nós somos movidos principalmente pelos nossos sentimentos, é que nós enxergamos a necessidade de entendermos os pilares da inteligência emocional, tá? Eu não sei se você se recorda, mas eu já falei sobre os 5 pilares da inteligência emocional aqui na segunda-feira e eu vou recapitular isso de forma bem breve, tá bom? Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é que você precisa conhecer as suas próprias emoções. O segundo pilar da inteligência emocional é que você precisa controlar as suas próprias emoções. O terceiro pilar é a automotivação. Você precisa aprender a se automotivar. O quarto pilar é a empatia. Você precisa aprender a se colocar no lugar dos outros. E o quinto pilar é você aprender a se relacionar melhor interpessoalmente, ou seja, aprender a se relacionar melhor com as pessoas, tá? Tudo isso eu já expliquei na ministração de segunda. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá, entra na ministração de segunda-feira dessa semana e estuda sobre os 5 pilares da inteligência emocional, tá bom? Agora, quais são as vantagens da inteligência emocional sobre as nossas vidas? Primeiro, se você puder, anote isso. É importante que você tenha papel e caneta em mãos para você fazer um estudo. São 15 minutos, assim, objetivos de estudo para que você possa evoluir na sua vida. Eu costumo dizer 1% a cada dia, tá bom? Então, a primeira vantagem da inteligência emocional é você diminuir o seu nível de ansiedade e de estresse. Tá? Que mais? Quais são as vantagens aqui? Diminuição das discussões nos relacionamentos. Quando a pessoa é inteligente emocionalmente, ela discute muito menos, ela briga muito menos, né? Ela sabe que não vale a pena, né? Perder parte do seu dia. Imagina, tem muita gente que sai de casa brigado com o marido, brigado com a esposa e fica o dia inteiro ruminando aquilo na mente, né? Fica ali preocupado, chateado, isso interfere no seu trabalho, interfere na sua vida. Então, uma pessoa que desenvolve a inteligência emocional, ela discute menos, né, nos seus relacionamentos. A inteligência emocional também
também ela tem o poder de melhorar os relacionamentos interpessoais, te traz mais empatia pelas pessoas, te dá mais equilíbrio emocional, maior clareza nos seus objetivos e nas suas ações diárias. A inteligência emocional também, ela melhora a sua capacidade nos seus objetivos diários de ações, ou seja, você consegue colocar em prática aquilo que você planeja na tua vida. A inteligência emocional também tem o poder de melhorar a tomada das suas próprias decisões, melhora também melhora a sua administração, de tempo e de produtividade. Tá? Tem muita gente que não consegue administrar bem o tempo e não consegue ser produtivo no dia a dia. Então, com inteligência emocional, você tem mais foco, né? Aumenta o seu nível de comprometimento com as suas próprias metas, te dá mais senso de responsabilidade e uma melhor visão de futuro, tá? Então, mais senso de responsabilidade, aumentando a sua autoestima e a sua confiança, tá? Concluindo aqui para você entender melhor, ó. Vamos voltar aqui para a história de Davi. Davi, ele tinha uma inteligência emocional acima da média. Porém, mesmo com toda essa inteligência emocional, ele acabou perdendo o controle. Davi ele tinha uma inteligência acima da média, né? Davi ele não tinha desenvolvido a sua inteligência emocional e por isso ele perde o controle das suas próprias emoções, se relacionando com uma mulher casada, a mulher de Urias, né? Ele se deixa levar por suas próprias emoções e acaba caindo na cilada do pecado. Davi ele se arrepende, porém, mesmo se arrependendo, ele teve que pagar o preço do seu pecado. Você precisa entender uma coisa, principalmente você que é cristão, tá? Todo pecado tem causa e consequência, ou seja, o pecado tem consequência e é como a lei da semeadura, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se plantamos o bem, colhemos o bem, se plantamos o mal, vamos colher o mal e não tem uma outra forma, tá? Não existe fórmula mágica. E por fim, a grande lição é que Davi não perdeu a esperança. Tá? Davi ele não perde a esperança diante de um cenário, de um decreto de morte. Ele fez o que podia fazer para tentar mudar a sentença dada por Deus. Você precisa entender isso aqui, ó. Na verdade, você precisa aprender que mesmo num cenário desfavorável, você nunca pode perder a sua esperança, tá? Então, quando você perde a esperança, você se lança na dor, você se lança na dificuldade, você se lança na doença e isso te leva para o fundo do poço. Segundo o dicionário, preste bem atenção, a esperança é uma crença advinda das emoções, da possibilidade de resultados positivos em meio a situações negativas. Psicologicamente dizendo agora, a esperança é uma habilidade de criar caminhos para que você possa conquistar os seus próprios objetivos, tá? Como isso funciona na prática, Pastor Vitor? Vamos lá. Mesmo que a sua realidade diz que não, a sua esperança mantém as possibilidades de um futuro melhor vivo dentro de você. A inteligência emocional nos ensina que as coisas acontecem de dentro para fora, ou seja, primeiro ela acontece no nosso interior para depois reverberar no nosso exterior. Amém? Glória a Deus. Eu quero te pedir um favor. Tira um print dessa tela. Nós vamos movimentar agora as nossas redes sociais e escreve assim, ó: eu não vou perder a minha esperança por nada. Isso é profético, tá bom? É profético porque é o seguinte, deixa eu te falar algo muito importante. Você precisa entender que você está sendo treinado para dar certo. É isso mesmo, o Evolução Diária veio para te treinar. Treinar para quê? Para você dar certo na vida em todas as áreas da sua vida, tá? Então nós estamos aqui trabalhando o nosso 1% a cada dia e a minha intenção é ser um treinador na sua vida, é te treinar. Essa semana eu recebi um depoimento muito lindo de uma pessoa que disse que estava a ponto de desistir, estava muito chateada com um monte de coisa, trabalho, relacionamento, vida familiar, enfim, e estava muito desanimada e teve acesso, né, por intermédio de uma pessoa que tirou um print, escreveu lá, aí a pessoa teve acesso, assistiu e naquele dia ela teve uma motivação para viver, para vencer as dificuldades. Então, você precisa entender, eu e você, nós não podemos perder a nossa esperança por nada. Tem dia que parece que as coisas não vão acontecer, que tudo vai dar errado, mas você não pode perder a sua esperança. Sabe por quê? Porque a esperança é uma habilidade, tá, da inteligência emocional. E você precisa entender isso, é sua própria automotivação, é o que te vai colocar para cima, é o que vai te fazer vencer na vida, tá bom? Então, em nome de Jesus, tira um print da tela e escreve aí: eu não vou perder a minha esperança por nada. Reposta isso na sua rede social, marca Pastor Vitor Santos no Instagram, que eu vou repostar também, porque eu acredito que você disseminando essa mensagem, né, compartilhando essa mensagem pela sua rede social, você vai estar cumprindo o seu propósito e alcançando muitas outras pessoas também. Queridos, muito obrigado. Eu quero te agradecer, tá? Amanhã nós vamos estar juntos novamente às 7h40 da manhã.
para mais uma ministração, para mais um episódio do nosso treinamento aqui, do nosso treinamento de desenvolvimento pessoal, do nossa evolução diária. Que Deus te abençoe, eu te desejo saúde, paz e prosperidade.